Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais debate, muito mais informação para você, diariamente, 1h30 da tarde, você sabe a tradição do debate político e da discussão em cima dos temas importantes que formam aqui a pauta da cidade e da região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, transporte, segurança, transparência, não é? E o espaço sempre aberto para o debate, para a discussão dos temas de interesse nacional e internacional também, não é? Já que o presidente da República deve estar regressando agora dos Estados Unidos, lá da Flórida, onde ele esteve, e de lá ainda ontem soltou mais uma bomba atômica, não é? Na política brasileira, agora direcionada ao Tribunal Superior Eleitoral, não é? Bolsonaro disse que as eleições de 2018 foram fraudadas. Durma-se com um barulho desse, que ele tem provas de que ele teria vencido a eleição no primeiro turno e que os números foram lá maquiados, enfim, e levaram-no ao segundo turno contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Bom, segundo uma importante jornalista que pilotava um conhecido programa de TV ontem à noite, né, há dois caminhos. O primeiro, ele tem que apresentar provas. Se ele não apresentar provas depois dessa denúncia, a menos que ele retire a denúncia, não diga que se enganou, enfim. Se ele insistir nisso sem mostrar provas, sem provar que realmente as eleições foram prejudicadas, foram roubadas, enfim, né? Fraudadas, no caso, né? O Congresso Nacional abre um processo de impeachment contra o presidente da República. E, em segundo lugar, se as eleições realmente foram fraudadas e ele tem provas em relação a isso, só sobra ao Tribunal Superior Eleitoral anular as eleições de 2018. Ou seja, o presidente está eleito, né? Foi eleito, está no cargo e vem se reportar há 2 anos atrás, nem isso, né? 1 ano e meio atrás, né? Quando tivemos eleições, as próprias eleições que o elegeram, e vem falar do sistema eleitoral brasileiro, que precisa ser modificado, aperfeiçoado, onde ele se elege há 30 anos, ou mais já, né? Mais de 30 anos. Onde os filhos já se elegeram vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senador da República também. Sei lá, né? Da onde veio essa do presidente da República, eu espero que ele agora apresente provas, né? E se apresentou provas, as eleições sejam anuladas. Se as eleições forem anuladas, ele vai ter que ser candidato de novo. Vai ser uma confusão dos infernos, mais do que nós já temos neste momento. Reprise do ponto de vista, de segunda a sexta-feira, sempre aqui pela Santa Cecília TV, para você conferir também às 8 da noite. Quem está conosco nessa edição é o nosso ouvidor público municipal aqui de Santos, Rivaldo Santos, fazendo um trabalho muito importante, sendo aí reconhecido nacionalmente, enfim, e, como eu disse, prestando aí um serviço muito interessante à cidade. Prazer recebê-lo, Rivaldo, tudo bem? Boa tarde, Boturão, ao vivo, e boa noite na reprise, né? Está aprendendo, né, Rivaldo? Aprendendo com o professor. Queria também cumprimentar o meu professor, o meu mestre Iberê, o meu amigo Marcão, e mais uma vez aqui participar do seu programa, falar um pouquinho da ouvidoria, falar dos canais de comunicação e prestar contas, que é importante o papel do gestor público, não só fazer o seu trabalho no dia a dia, como também, quando tem um convite, participar e falar dos resultados. Muito bem, obrigado ao Rivaldo por estar conosco. Professor Iberê Cirna, um especialista em marketing político, professor aí aqui de todo o time que está na mesa. Mais uma vez, comparece e participa conosco. Tudo bem, Iberê? Tudo. É tríplice a minha alegria, né? E aí você, toda vez um professor... Tríplice fraternal, não? Então, mas é assim, um professor, o reconhecimento daquela sua profissão é poder ver nessa mesa aqui 3 ex-alunos, né? Um como secretário municipal, Boturão liderando um dos programas de maior audiência aqui da região, Opa. Marco Santana, um editor de um belíssimo jornal. Quer dizer, isto aqui faz com que você acredite em ser professor. Então eu fico muito feliz de poder estar nessa mesa sempre. E a gente feliz sempre em contar com a experiência, né, do Iberê. Marco Santana na ponta, sempre acompanhando as redes sociais, as transmissões nossas aqui do Ponto de Vista e a sua participação, né, sempre importante aqui conosco. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. É muito bom rever o amigo Rivaldo Santos, que a gente faz um trabalho brilhante à frente da ouvidoria, porque aqui nós criticamos quando acreditamos que a crítica é pertinente. Também reconhecemos quando o trabalho é bem realizado.
E um cumprimento especial ao professor Iberê Cirne, professor de todos nós, mestre de todos nós, que eu espero, desejo profundamente que participe desse e de outros programas nesse próximo ano, os próximos 5, 10, 15 e 20 anos, viu, Iberê Cirne? Muito obrigado. E de Grabutrão, em relação à sua observação, seu comentário sobre o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez Jair Bolsonaro se comporta como o tiozão na mesa de um bar ali, né? Tomou umas a mais ali, parece que está falando só entre os seus ali e fala umas bobagens, fala além do que deveria. Ele, mais uma vez, ele não cumpre a liturgia do cargo, ele não percebe a importância que um cargo como presidente da República significa na vida de todos nós. E tudo que ele fala tem uma repercussão ampla, geral e restrita na vida dos brasileiros. Infelizmente, mais uma vez, Jair Bolsonaro se comporta como o tiozão na mesa do boteco da esquina. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise com a dona Kátia, que eu encontrei ontem ali na Ponta da Praia, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, um beijo para a dona Kátia, né, e para todos e todas, né, que estão conferindo a gente às 8 da noite. E lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30 e não tem dúvida, né? Um dia após o outro, nesse espaço de tempo das 2h30 da tarde até às 8, quando começa a reprise, coisas inacreditáveis acontecem na confusa República Brasileira, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, onde estiver, né, o presidente Jair Bolsonaro. Eu, sinceramente, viu, Rivaldo, você que acompanha a política aí, foi assessor parlamentar, né, da Assembleia Legislativa, participou de uma série de campanhas, o Iberê foi secretário de Educação, coordenou o SIDOC, enfim, né, também teve passagens importantes aqui pela Prefeitura de Santos. Hoje o Rivaldo tem um cargo importante, desenvolve um grande trabalho na ouvidoria pública aqui do município, enfim, né? Da onde o presidente vai buscar uma coisa dessas no momento em que o país atravessa uma crise política e econômica fenomenal, né? Uma crise de estagnação internacional, parada na China, a questão do coronavírus assustando todo mundo, retraindo as economias do mundo inteiro, e ele vem com uma bomba dessa. Na verdade, Boturão, o que preocupa bastante é que o país e o mundo, né, vivem um clima de indefinição, de insegurança, né? E o que se espera de um comandante, não só do Brasil, mas de qualquer país no meio da crise? Serenidade, tranquilidade, confiança, porque o comandante tem que passar segurança, passar tranquilidade para o país, para que o país volte a ter condições de crescer. Nós vivemos um momento muito difícil, uma crise política e econômica, praticamente paralisou o país. Na ouvidoria, eu acompanhei de perto, também acompanhei na comunicação, como Santos sofreu com a crise. Tivemos várias dificuldades com fornecedores, dificuldades com obras, e o prefeito Paulo Alexandre teve o cuidado de buscar alternativas e agora, nesse momento, está conseguindo conduzir o governo para uma aprovação bastante significativa. E o presidente, que é o comandante da política econômica, ele tem que ter o cuidado em tudo aquilo que ele fala. Qualquer declaração que ele possa causar dúvida no processo eleitoral tem um impacto significativo também nas bolsas de valores, que despencaram. Imagine o investidor que está aqui no país, né, acreditando nessa retomada da economia, e escuta que o presidente colocou em dúvida o processo eleitoral. Isso gera uma dúvida, uma incerteza. As reservas estrangeiras no país estão se esvaindo. Nós temos o risco de ter um colapso financeiro por conta da crise do coronavírus, que tem impacto direto no Brasil. Toda a Europa está preocupada com a situação. O Brasil ainda está engatinhando na retomada econômica e o presidente, que não está no país no momento, deveria acalmar a população, passar tranquilidade, conversar com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, enfim. E o que se espera de um presidente, infelizmente, não está acontecendo. Eu acredito muito que os poderes constituídos, eles darão a segurança jurídica
para que, diante de uma situação como essa, como você colocou, um presidente colocar em dúvida o processo eleitoral, irá analisar. Eu, sinceramente, Boturão, eu não quero vivenciar novamente um processo de impeachment. Um processo de impeachment, ele é extremamente desgastante para a política econômica do país, para a sociedade. Eu acho que deveria ter, por parte dos militares, que estão à base de apoio do presidente, essa orientação. Só que, infelizmente, o nosso presidente não acaba ouvindo o aconselhamento dos generais. A gente conversou um pouco antes, né, fora do ar, da situação até dos militares, que criam um constrangimento, porque o Bolsonaro é oriundo, né, de uma carreira militar, com esse comportamento, ele só prejudica o próprio governo. Então, espero mesmo que esse momento seja passageiro e o país volte novamente a crescer, porque o crescimento, independente de quem esteja no poder, é bom para todos. Não tem dúvida nenhuma, né? Eu faço minhas as palavras do Rivaldo Santos, embora muita gente não acredite, mas a verdade é essa, ninguém aqui pretende um processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Imagina a situação se repetir de novo o que aconteceu com o Fernando Collor, se repetir o que aconteceu com Dilma Rousseff, aquele processo longo, desgastante, aí você tem uma sessão na Câmara, aí a Câmara aprova, depois você vai para o Senado, isso leva meses e meses e meses, entende? E a questão econômica, não? A parte econômica do país, financeira do país, indo para o buraco cada vez mais, sem recuperação, sem investimento. Ninguém quer saber absolutamente nada disso. Agora, Iberê, o que diz o Rivaldo? Tranquilidade, serenidade, confiança é algo que o presidente não passa, mas não a ninguém, né? Olha, Boturão, eu não vou aqui entrar em defesa de absolutamente nenhum dos presidentes. Nós, infelizmente, essa liturgia do cargo nunca foi respeitada, há muitos anos não está sendo respeitada. Cada um da sua forma, cada um com a sua loucura, cada um com seus atropelos, entendeu? Lamentavelmente, o Brasil, nesta liturgia do cargo, nós tivemos lá um sociólogo que assim que assumiu falou, esqueçam que eu escrevi. Nós tivemos... Mas ele respeitava. Ele respeitava, então. Mas a consequência atrás da coxia, a gente precisa entender o que é. Aí você tem lá o próprio presidente Lula, né? Também se esforçou, comprou terno, gravata, cara, fez lá o papel dele, mas também, você entendeu? Tomava só cachaça, se urinou dentro de um congresso internacional. Aí colocamos Dilma aqui, de repente ela não sabe, agora a última dela destruir a destruição. Eu já procurei essas coisas, não achei. Então, estocou o vento várias vezes. Entendeu? Ensacou o vento, a mandioca, toda vez que olha o dia da criança, vê um cachorro, até eu não entendo. Então o que nós temos é assim, a qualidade política do Brasil é que tem que ser analisada. A qualidade política, estão pegando aí um Bolsonaro e colocando como presidente, nós estamos pegando uma orquídea do lodo e tentando fazer dele um grande... Mas, gente, ele saiu do mesmo meio, ele está lá há 30 anos dentro desse processo. Então nós temos que repensar, sim, é a política, né? Toda essa estrutura política nacional. Enquanto nós não melhorarmos isso, não adianta estar aqui a cara de pau aí de presidente do Senado, o outro cobrando abertamente do presidente, ou não vamos negociar. Quer dizer, esta é a realidade do Brasil. Isto não em defesa de Bolsonaro. Ele está falando como outros tantos falaram, ele se excede, cria polêmica, entendeu? Fala bobagem, como qualquer outro. Então, é a qualidade política do que nós temos no Brasil e a forma como são eleitos, a forma como desempenham o seu mandato, aquilo que nós demos lá, que sacramentamos na urna. E aí também o povo, nós escolhemos, né? Fomos nós que apertamos um botão para colocar lá um que bebe, outro que fala errado, outro que não sei o que. Nós precisamos dar uma estudada nesse processo. Então, eu acho que já está mais do que na hora do Brasil parar para pensar em toda a sua estrutura política. Não adianta vir agora é parlamentarismo, agora vamos para o presidencialismo. É tudo com band-aid, vai grudando um no outro e não vai se resolver absolutamente nada. Então, nós teríamos que fazer assim, um estudo profundo para darmos rumo para a política brasileira. Senão, nós vamos ter sempre a mesma coisa. Seja Bolsonaro, daqui a pouco sai ele, vem a mulher não sei de onde e quer ganha, e aí nós vamos... Então, lamentavelmente, nós estamos a tempo, a República do Brasil está passando por isso.
Eu acho só o seguinte, né? Desses todos aí que o Iberê citou, né? E me parece que ele é o único que não cai a ficha de que a questão fundamental, né? O item 0, não é nem o item 1, é a economia, né? E a questão econômica é extremamente sensível, como disse o Rivaldo, né? A palavra de um presidente da República, uma fala de um presidente da República não repercute aqui, repercute no mundo. Não é aqui em Santos, em Guarujá, em Brasília, em Manaus, onde for. O planeta inteiro fica sabendo instantaneamente o que disse o presidente da República. O que o presidente da República disse, não é que a eleição que o elegeu, que o levou à presidência da República em 2018, foi fraudada, que ele teria ganho no primeiro turno. Hoje, né, na situação que nós estamos, o drama que nós estamos vivendo, interessa isso. Eu acredito, Boturão, que o presidente, ele se comporta como um parlamentar. Ele teve no Congresso por 30 anos e ele não sabe avaliar o peso de uma declaração. Uma declaração do presidente, como você falou, tem um impacto muito grande na economia, muito grande. Nós tivemos casos anteriores que o dólar disparou porque o presidente fez um comentário com relação ao aumento da gasolina. Nós temos casos também que o presidente fez críticas ao Congresso Nacional, críticas até devidas, críticas que são justificáveis, mas que durante uma conjuntura política, ela acaba comprometendo a credibilidade de um governo que está tentando reconstruir a economia. Eu concordo com o Iberê, sim, eu acho que nós tivemos presidentes bastante complicados, presidentes que não honraram o cargo, presidentes que não tiveram a condição de dar exemplo, mas eu entendo também, eu falo um pouco também como servidor público, um pouco também como um gestor que atua na área administrativa, que está faltando um pouco mais de controle social, Iberê. Eu acredito que a população, muitas vezes, ela é levada a esses impulsos do presidente por falta de informação, por entender o processo. Na ouvidoria, agora falando um pouco do nosso trabalho, nós trabalhamos muito a questão da transparência. Nós percebemos que tem uma lei de transparência, que tem uma série de informações e a população não se apodera desse conhecimento. Então, muitas vezes, o fake news só prolifera por desconhecimento da população. Porque o fake news hoje é o grande câncer da comunicação. É um câncer mesmo. O fake news está matando indiretamente a comunicação séria. Porque as pessoas cada vez mais produzem as próprias notícias e nós não temos a agilidade e a rapidez de combater essas falsas informações. Então, eu acredito muito no controle social a partir do momento que a gente educar a população a conhecer o processo informativo e, com isso, começar a falar, isso aqui não é verdade, isso aqui não é bem assim. Então, é um processo a longo prazo que nós ainda teremos que enfrentar essa situação por um longo tempo, mas temos que começar. E o começo é admitir que, embora o presidente faça essas declarações, nós não podemos se aventurar em um processo de impeachment que vai causar mais danos. Eu acho que o próprio país tem que saber se regulamentar na parte política e fazer o autocontrole. Então, o próprio STF, o Congresso Nacional, todos os poderes constituídos devem sim agir, mas não agiram ao ponto de querer ultrapassar os limites do controle social. Então, eu acredito que o presidente ele vai ainda sofrer um desgaste ainda maior, mas quem deve julgar o presidente são os poderes constituídos. Eu acho que todas essas situações aí, o que o Iberê colocou está correto, enfim, né? Em relação aos maus exemplos, aos políticos que nós elegemos e ao drama que vivemos na classe política, essa coisa toda. Mas a economia é o fator primordial. É aquela coisa que eu já falei ontem, na outra semana, falei na outra, enfim, casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Quando uma hora que tiver pão para todo mundo, leite em cima da mesa, a gente começa a pensar, né, em resolver as outras situações, né? O que a gente também tem que ficar atento é assim, eu concordo com o Edgar, porque isso é um devaneio. E nós sabemos que a economia mundial hoje, ela é globalizada, pilotada por grandes grupos. Nós estamos vendo aí, quando você derruba as bolsas, você pode ter absoluta certeza que grupos estarão ganhando dinheiro, como muitos nós tivemos escândalo aqui, com queda do dólar, eu compro o dólar e depois eu ganho. Então,
O Brasil não está preparado, esse foi o grande erro. O Brasil não está preparado para viver num mundo globalizado. Ele não consegue entender a economia, fica sujeito a essas pressões dos outros países. Então, pega aí o mundo globalizado, veja, a economia está na mão de 4, 5 bolsas de valores e de 4, 5 grandes investidores. Não se iludam de que o governo ele tem uma limitação, ele tem um passo muito pequeno para poder gerenciar a economia do seu país, porque nós dependemos hoje de um mundo globalizado. Diga, Santana. O Uriel Vilas Boas participa com a gente aqui, mas antes de eu ler a participação dele, Berê, eu só queria registrar um comentário aqui. Eu discordo quando você compara Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, Lula com Jair Bolsonaro. Os 3 ex-presidentes têm várias questões que nós podemos criticar, são críticas que, do ponto de vista deles, são indefensáveis, que fizeram muito mal ao país, principalmente Dilma Rousseff. Uma grande parte do caos que estamos vivendo hoje é consequência direta da gestão de Dilma Rousseff. Tanto é que ela foi afastada por meio de impeachment por conta dos seus devaneios, aí, das suas ingerências, que levou o Brasil praticamente ao buraco. Mas é muito injusto, do ponto de vista da questão de obediência à liturgia do cargo, comparar o Bolsonaro com os 3 ex-presidentes, que mais do que qualquer bobagem que o presidente fala, que afeta diretamente a questão da economia do Brasil, é muito mais grave que isso até, porque as falas do presidente Bolsonaro, ele incentiva uma legião de fascistas que estavam com vergonha dentro do armário, racistas, homofóbicos, misóginos, uma série de preconceitos que as pessoas tinham vergonha de manifestar esse preconceito, e a partir das falas do ex-presidente ficam à vontade de praticar essa violência. Então isso é muito perigoso, uma nação que se pretende democrática, que pretende lutar pela liberdade de direitos. Sem dúvida. Mas aí eu só queria fazer um adendo. Se existem aqueles que hoje estão saindo do armário, porque existiam. Existiam antes, não, estavam escondidos por trás do PSDB, nós temos que aprender. Mas se o chefe máximo da nação fala assim, pessoal, liberou geral para vocês praticarem existe isso na nossa população. Saiu do armário e ele é racista, fascista, tudosista que você quiser, existe. Então nós temos que aprender a ter um processo democrático com essa pessoa. Também essa pessoa inserida dentro de uma democracia. Agora, eu não posso fechar a porta do armário porque ele não pode sair, porque tem que ser do jeito que eu penso. Não, ao contrário, a gente tem que combater o preconceito, e o chefe máximo da nação ele tem que dar o exemplo. Mas a começar em seguir a lei, que ele várias vezes ele está infringindo a lei, né? Bom, mas vamos falar de infringência da lei, gente? Mas é só um comentário. Eu concordo com o Iberê, mas eu faço uma observação. Iberê, tudo bem, é um processo democrático, mas é crime. Sem dúvida. Não podemos legitimar uma democracia com atitudes criminosas. Eu concordo quando o Marco fala da questão de legitimar, porque é verdade, porque muitas pessoas até tinham esse pensamento racista, homofóbico, mas se resguardavam em ter sua opinião para si. A partir do momento que ela expressa a sua opinião, eu acho que não é mais apenas uma opinião, é um crime. E se a gente vê um presidente de maneira aberta a declarar isso, indiretamente ele está incentivando uma atitude criminosa. E nós estamos percebendo que algumas pessoas estão saindo do armário porque passaram a entender que esse comportamento é um comportamento legítimo e legal, o que não é verdade. É um comportamento que causa uma avalanche de seguidores. Então, eu acho que o presidente, volto a insistir, pelo cargo que ele ocupa, pelo peso da sua declaração, ele tem que sim se policiar. Ele até pode pensar intimamente ao lado da sua esposa, na cama, lá, entre 4 paredes. Mas se ele pegou o microfone e falou, ele acaba impactando muito numa atitude criminosa. A gente vai para um rápido intervalo, né? E na volta, então, tem uma participação aí do Uriel, como o Santana anunciou. Enfim, vamos falar bastante aqui da cidade, da atuação do Rivaldo, da ouvidoria, de todo o time que compõe lá a equipe que o Rivaldo comanda, né? Voltamos já. Muito bom, sequência do Ponto de Vista, aqui com satisfação recebendo o ouvidor público aqui de Santos, nosso Rivaldo Santos,
professor Iberê e o Santana lá na ponta com a participação do Uriel, né? O Uriel Vilas Boas, ele pergunta, por uma questão de coerência, será que a advogada e agora a deputada Janaína Pascoal vai montar um processo de impeachment como fez com a Dilma? O processo de impeachment era sobre as pedaladas fiscais, não é? E, aliás, a verdade, o processo de impeachment sobre a desgraça na economia que a Dilma Rousseff causou, né? Porque as pedaladas fiscais foram da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, do Itamar, do Collor, do Sarney, de todos eles, todo mundo faz pedalada fiscal em todo momento, porque não dá para governar se não fizer. Essa é a grande realidade. Mas aí pegaram esse gancho da Dilma e tiraram, eu fui favorável na época, achava que ela realmente tinha que cair, nunca poderia ter sido presidente da República, não é? Em 2010, o grande erro do ex-presidente Lula, além da roubalheira toda do PT, né? Aliás, eu acho que a roubalheira toda do PT, viu, transformou a cabeça da sociedade brasileira. Entendeu? Sem dúvida. O pessoal apertou a tecla F e fala, olha, sabe, funique-se. Entendeu? Funique-se tudo, funique-se o negro, funique-se o pobre, funique-se o branco, funique-se todo mundo. Vamos passar por cima de tudo. Essa é a revisão que eu estou pedindo. O pessoal perdeu a mínima fé que tinha aí. Né? O PT foi um partido assim que causou sonho nas pessoas, né? Quem não... O Iberê talvez não, mas aqui na mesa acho que todo mundo votou em algum dia em algum candidato do PT, né? A gente sabe muito bem disso, talvez o Iberê não. Mas... essa desgraceira, essa roubalheira generalizada, podem estar exagerando, eu até já falei aqui, acho que exageraram muito em cima do ex-presidente Lula. Acho que teve a sua participação, indiscutivelmente. Agora, a roubalheira generalizada sob o comando do Partido dos Trabalhadores, acho que isso caiu como uma bomba na cabeça da sociedade brasileira, viu, Iberê? E, sabe, as pessoas sabem, não estão nem aí. Funique-se, deixa esse louco falar lá o que quiser, deixa o outro lá, e os outros eram piores, e vamos, entendeu? Mas não é assim, não vamos chegar a lugar nenhum assim. Mas essa é a revisão que eu acho que você tem que trazer à baila, a discussão da sociedade brasileira. Entendeu? De que forma? Não sei. Não tem a fórmula mágica. Mas tudo isso está saindo fora, está brotando, está jogando dentro da sociedade. Tem mais alguém com a gente? O Carlos Eduardo Souza, ele diz aqui que ele concorda em todos os sentidos com o professor Iberê. O problema não é a forma como o presidente Bolsonaro se expressa. A liturgia do cargo, nesse momento, pouco importa. O povinho está cansado de quem fala bonitinho e massacra uma nação. Não, é mais ou menos isso que a gente está comentando aqui, que eu estou dizendo aqui, né? A desgraceira toda causada pelo Partido dos Trabalhadores. O próprio Michel Temer é um gentleman, né? Sem dúvida. O sujeito vai falar 2, 3 idiomas e tal, foi enrolado lá no... Fala mesóclise, né? Mesóclise, né? Foi envolvido lá no caso do Joesley, né? Joesley pegou lá na garagem do Palácio do Jaburu, falando impropérios e barbaridades não republicanas, né? Com o Joesley Batista, lá da JBS, enfim. Então, sabe, Rivaldo, a gente é obrigado a entender esse outro lado. Só que as pessoas têm que compreender, o Rivaldo colocou isso aqui, eu também deixei isso bem claro, que tudo que sai da boca do presidente da República repercute imediatamente na área econômica do país. É importante destacar que o presidente, ele tem toda uma equipe de assessoria para poder orientar nas suas falas. Mas como destacou o Iberê, o presidente tem um linguajar próprio. O presidente, ele faz muitas participações em redes sociais, ele interage muito. Então o presidente, eu entendo que é um fenômeno eleitoral e um fenômeno político, porque ele quebrou todos os paradigmas de comunicação. E até hoje o presidente tem uns 30% aí dos eleitores, né, que são fiéis a ele e tem todo um apoio, uma rede muito forte de solidariedade ao presidente. Mas eu não sou contra o presidente de jeito algum. Não votei no presidente, já bem claro, não votei no presidente, mas eu torço muito, mas muito pelo sucesso do presidente Bolsonaro, porque não dá para admitir o desemprego que nós temos hoje. Eu vejo lá na Prefeitura de Santos as pessoas desesperadas para fazer um concurso público, para ganhar um salário inicial, uma segurança, uma estabilidade. Quantas e quantas pessoas entregam o seu currículo no dia a dia para ganhar um salário mínimo? As pessoas não conseguem nem pagar o plano de saúde, com desemprego total. A rede pública de saúde do município aumentou em mais de 30% os serviços. A gente vê a situação na área da assistência social, o programa Bolsa Família, que está congelado, não consegue aumentar a sua participação. Quantas pessoas buscando ajuda nas igrejas
buscando ajuda nas ONGs, enfim. Então, eu acho que a gente precisa ir lá na base, colocar o pé no chão, ir no morro, na Zona Noroeste, nos cortiços e ver o que é crise. A gente fala em crise em bolsas de valores, aplicações financeiras. Crise é aquele cidadão que está lá há 1 ano e meio desempregado, torcendo para a economia der certo e voltar ao seu emprego. Crise é aquele trabalhador que está 1 ano desempregado e vai trabalhar de Uber, 12 horas por dia de Uber. Entregar pizza. O cidadão de bicicleta, coitado, eu vejo tantas crianças, tantos jovens, né, 18 anos, trabalhando o dia inteiro, debaixo do sol, para ganhar ao final do dia 50, 80 reais. Então, sim, pessoal, a gente precisa ter responsabilidade. Quando a gente fala, dá uma declaração, tem que ver qual é a consequência. E não é só a consequência nas bolsas de valores, é na consequência na sua vida, no seu dia a dia. Diga, Bruno. Então, a gente tem que pensar assim, quando o Rivaldo coloca aí, e eu também me solidarizo com isso, com 13 milhões de desempregados, nos remete mais ao os sistema, desalentados, né? Então, ao sistema econômico. A economia gera emprego. Na mão de quem está a economia? É isso que nós temos que entender. O mundo globalizado está cada vez mais usando a tecnologia e deixando o ser humano de lado. Quando a gente fala de desemprego no Brasil, é desemprego no mundo, gente. Peguem aí as grandes corporações. As grandes corporações hoje têm uma tecnologia. Nós não temos uma política social. Não existe hoje, porque a economia não permite. São 4, 5, 10 grandes investidores que mantêm o quê? Nós temos aí a tecnologia do lado, que está substituindo o homem. E nós não temos. Cabe aos governos, sim, gerar emprego para o homem. E isso é que nós temos que discutir. Então, assim, rodamos, mas não é o presidente nem da França, nem da Bélgica, nem de onde você quiser, nem rei, nem príncipe, que vai decidir. Decide a economia os grandes conglomerados econômicos. São eles que geram emprego. Essa é a verdade. Pois é, mas Iberê, só para encerrar esse tema de uma vez por todas, é o seguinte, tem que passar pela cabeça do presidente da República, não só tudo isso que nós falamos aqui, uma palavra dele repercute extraordinariamente, né, no mundo inteiro. O que ele precisa entender e passar pela cabeça dele é o seguinte, o que eu vou falar, né, vai ajudar em quê? É isso aí. Qual o impacto disso? Qual o impacto disso? Isso vai colaborar de alguma forma para que a gente possa manter pelo menos a nossa situação momentaneamente, já que o mundo está numa decadência, uma debacle econômica terrível nesse momento. Vamos aguardar mais 1 mês ou 2 aí para ver o que acontece. Mas o ano de 2020 já está prejudicado, nas contas que eram feitas, os cálculos que eram feitos anteriormente. O que eu vou dizer aqui ajuda, né, a recuperação econômica do Brasil ou atrapalha? Essas coisas que ele diz muito mais atrapalham do que ajudam em alguma coisa. Agora ele vai ter que provar ao Tribunal Superior Eleitoral, acho que ele vai ser acionado. O Tribunal Superior Eleitoral, que é as provas que ele tem de que as eleições de 2018 foram fraudadas. Se ele não apresentar provas, automaticamente, diz a lei, o Congresso Nacional deve abrir um processo de impeachment contra o presidente da República. E o que nós vamos ganhar com isso? O país vai para onde numa situação como essa? Aí ele prova, suponhamos, né? Ele prova que as eleições de 2018 foram fraudadas. Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, se as provas realmente forem contundentes, incontestáveis, fazer o quê? Anular as eleições de 2018. E nós vamos para onde depois de anular as eleições de 2018? Vamos fazer um novo processo eleitoral no Brasil, que foi denunciado pelo próprio presidente da República, que ganhou o pleito. Quer dizer, é inacreditável uma coisa dessa. Para onde nós vamos crescer? Para onde vamos avançar? Para onde, gente? Tenha santa paciência. Meu caro Rivaldo Santos, meu caro secretário não, né? Já estou confundindo as bolas aqui. Não deixa de ser um secretário, mas é um ouvidor público, né? Aqui do município de Santos, e a ouvidoria vem sendo aí um cartão postal aí da gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, pelo país afora, né? Muita gente, muitos estados, municípios de olho aqui no que vem acontecendo na ouvidoria de Santos. A transparência também é um dos destaques. E há mais uma premiação por conta desse trabalho, né? Pela ouvidoria Transparência e Controle, que o Rivaldo pilota aqui na Prefeitura de Santos, promovido pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Foi isso, né, Rivaldo?
Foi isso, mais uma vez, eu fico feliz com o resultado, um resultado que não é apenas da ouvidoria hoje, é um resultado que vem ao longo do tempo, um trabalho feito por outros ouvidores, Chico Lascala, Ricardo Schmidt, Ronaldo Santiago, enfim. Tem o próprio Flávio Jordão, que começou muito bem o trabalho na ouvidoria, criou vários programas, abriu várias portas de comunicação, e eu estou no cargo desde outubro de 2016, dando continuidade ao trabalho do Flávio Jordão e procurando inovar um pouco mais aquilo que foi implantado, né? E dentro dessa proposta de fazer da ouvidoria uma porta aberta para a sociedade se manifestar, buscar os seus direitos, reivindicar serviços, nós investimos muito num trabalho de busca ativa, que é o trabalho da Ouvidoria Presente, que foi reconhecido pelo Ministério da Transparência em 4 categorias de prêmio. A Ouvidoria de Santos ganhou 2 prêmios. Em primeiro lugar, o projeto Ouvidoria Presente, que é a busca ativa, é a equipe da ouvidoria que vai às ruas conversar com a população, levantar quais são as demandas mais importantes, fazer a ocorrência e responder. E o segundo projeto, que também foi premiado em primeiro lugar, é o projeto Escola da Transparência Fiscaliza Santos, uma parceria que nós temos da ouvidoria com o Conselho Municipal da Transparência e a Secretaria de Comunicação. A Escola da Transparência, Edgar, é um projeto diferente, é um projeto que ensina as pessoas a fiscalizarem o poder público. Nós percebemos que o nosso portal da transparência, que ganhou nota 10 do Ministério Público Federal, ele tem ainda a necessidade das pessoas conhecerem. E às vezes as pessoas nem sabem como acessar, como procurar, como fazer uso da informação. Então esse projeto Escola da Transparência capacita conselhos municipais, capacita estudantes, lideranças sindicais, para que as pessoas possam conhecer o portal e fazer o controle social. E no ano passado, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa criou o Fiscaliza Santos, que leva as pessoas até as obras para fiscalizar o serviço público. O que é o diferencial que a gente tem que considerar daqui para frente, quando se fala em ouvidoria, Boturão? A população, ela só aciona o poder público para exigir os seus direitos se ela tiver a resposta, se ela tiver resultado. A ouvidoria de Santos, ela ampliou bastante. Nós tínhamos cerca de 14 mil ocorrências em 2013 e fechamos 2019 em 37 mil ocorrências, mais do que dobramos. Mas por que isso? Porque a ouvidoria passou a exigir resposta, prazo de resposta. Uma resposta de uma ocorrência chegava a durar 1 ano em algumas situações. Por que demorava 1 ano? Porque não tinha o prazo, não havia o controle. O prefeito baixou o decreto 7584, colocou prazo de 3 a 20 dias e, com isso, a ouvidoria reduziu para 15 dias o prazo de resposta. E essas premiações que foram reconhecidas pela CGU, elas permitem, essas premiações, que a população reconheça um trabalho que é dela. Quando eu falo que a ouvidoria é um canal de comunicação, é um canal de 2 mãos. A partir do momento que você recebe uma manifestação do cidadão, você também tem a obrigação de prestar contas e melhorar o serviço. E eu percebo muito bem, Boturão, que até internamente a ouvidoria ela acaba ajudando na gestão municipal. A partir do momento que a ouvidoria criou o mapa da ouvidoria, ela já referenciou as ocorrências, colocando quais são os bairros com maior número de ocorrências, qual o tipo de ocorrência mais comum em cada bairro. O gestor público teve o acesso a uma informação estratégica para fazer um investimento prioritário. Então, o reconhecimento é muito positivo, mas eu acredito que o melhor resultado é quando a gente consegue atender os anseios da população e melhorar a prestação de serviço e mostrar para o cidadão que esse canal é dele, não é da prefeitura. O intervalo, a gente volta já já falando um pouco mais sobre o trabalho da ouvidoria aqui de Santos e sobre as principais reclamações, principais pedidos, né, as demandas, né, que a prefeitura vem recebendo. Já já. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista com o Rivaldo Santos, Iberê, e o Marcos Santana. Tem aí uma colocação. Eu queria fazer um comentário, né, com relação ao trabalho do Rivaldo Santos. Primeiro, lembrar o nome completo do órgão. É Ouvidoria
transparência e controle, que muitas vezes alguns órgãos têm só ouvidoria, o órgão ouve, mas fica por isso mesmo, né? Aquela demanda da população não vai adiante, né? E quando a gente fala de transparência... passa para a secretaria. Então, exatamente. Transparência, né? E controle indica, na verdade, o seguinte, que é um órgão que fiscaliza não apenas diretamente o prefeito, os secretários municipais e aqueles funcionários que estão em cargos comissionados, aqueles cargos de confiança, mas também o próprio funcionário público de carreira está avaliando, permite que a população avalie o desempenho. Isso significa dizer o seguinte, que a partir do momento que você consegue dar transparência à atuação desse funcionário concursado, você valoriza aquele funcionário de carreira que desempenha bem o seu serviço e você permite acompanhar o desempenho daquele funcionário que sempre tem, que coloca antigamente, né, colocava o paletó na cadeira, ia tomar o cafezinho durava 2, 3 horas e não retornava para o almoço apenas, né? Então, a partir do momento que você cria mecanismos para que essa transparência, esse controle seja feito efetivamente, você prestigia também o bom funcionário. Marco, você falou uma coisa muito importante, né? O controle, né? E o prefeito Paulo Alexandre foi muito feliz quando ele criou a ouvidoria, transparência e o controle. A ouvidoria é a porta de acesso às manifestações do cidadão. A transparência é o portal, é você ter acesso às informações do governo. E o controle é o papel exercido pela sociedade dessas informações que estão disponíveis. E quando você fala da responsabilidade do servidor, eu fico muito à vontade em falar, porque eu sou servidor público de carreira, concursado desde 1991. No dia 22 de agosto, eu faço 29 anos de prefeitura, estou no cargo de ouvidor, o cargo não é meu, o cargo é um cargo comissionado, de livre provimento do prefeito, e a qualquer momento ele pode trocar, mas eu permaneço com o cargo que eu sou de origem. E quando eu acho que existe uma evolução na transparência pública, eu percebo que isso é decorrente do controle. Marco, quando você fala da responsabilidade do servidor, isso só decorre do acesso à informação. Vou dar um exemplo, né? Quando o prefeito Paulo Alexandre baixou o decreto 7584 de 2016, colocando prazo de resposta de 3 a 20 dias, houve muita resistência dos servidores. Eu respondi à ouvidoria, estou cheio de processo para responder, e não respondia. Nós abrimos mais de 15 sindicâncias, algumas viraram inquérito e, infelizmente, tivemos que punir o servidor que não respondia ao cidadão. Que eu falo, você até pode dizer que não tem condições de atender o pedido, mas tem obrigação de informar o cidadão como e por quê. Cidadão, o munícipe, que na verdade é o patrão, né? Porque na verdade, paga a conta. Quem paga a conta é o cidadão, mas é importante que isso só passou a acontecer porque o cidadão começou a acreditar que a ouvidoria era o canal que poderia possibilitar a mudança. Porque a partir do momento que o munícipe reclamava, a ouvidoria respondia e cobrava a resposta, porque a ouvidoria responde e depois ela faz o controle de qualidade. Ela liga para o munícipe para saber se o serviço foi feito ou não. Então, o munícipe passou também a pedir a abertura de inquérito. Por incrível que pareça, Boturão, a gente sempre desconfia, né? Que, olha, não vai dar em nada, a gente denuncia, não vai acontecer nada. Nós temos vários casos na comissão de inquérito da prefeitura que o munícipe reclamou na ouvidoria, denunciou um problema, foi aberta uma sindicância que virou inquérito e depois do inquérito deu a punição. Então, é um processo de amadurecimento da cidadania que a ouvidoria, felizmente, está conseguindo fazer. Eu acredito que tem muito a fazer ainda, temos falhas, temos muitas respostas que não são objetivas, que não são conclusivas, mas é importante que, independente de quem esteja no cargo de ouvidor, saiba utilizar a ouvidoria. A ouvidoria, volto a insistir, a ouvidoria não é da prefeitura, a ouvidoria é do cidadão. Se ele saber usar a ouvidoria e conhecer os canais de controle, o serviço público vai ser muito melhor. Diga, Berê, não. Na verdade, é assim, a ouvidoria, ela é um elemento meio, né? Ela não é um elemento fim, ela não resolve absolutamente nada.
ela encaminha a solução para quem de direito. Exatamente. Acontece que, quando as pessoas reclamavam na ouvidoria, cabia ao ouvidor questionar a secretaria levantar o que era, aquilo se perdia no tempo, voltava e não tinha resposta nenhuma ao munícipe. Perfeito. A partir do momento que começaram a investir nesta relação, abriu-se um canal. Mas aí, Rivaldo, vem uma sugestão. Eu acho que ainda falta muito processo de comunicação, você é da área, para o munícipe acreditar e usar a ouvidoria mais ainda. Porque senão, aquela ideia de que não adianta ligar, reclamar, porque é tudo farinha do mesmo saco, ele não vai cobrar, ele não vai fazer, então eu vou ligar para quê? Não. Alguns projetos foram incrementados, mas eu acho assim, que a mola mestra da prefeitura, o principal disso tudo, é que isto seja na consciência do cidadão, ali tem que resolver. Não é resolver o meu problema, aquele ali vai ser meu aliado na solução do que eu estou pedindo. Então, a ouvidoria cresceu muito. Nós chegamos a ter, em outras épocas, o ouvidor e 3 telefonistas, você sabe disso, né? Aí atendia, pois não, pode deixar, vamos anotar aqui. Aí o coitado do secretário, do ouvidor, fazia todo o relato para o secretário em reunião de secretariado, falava, pô, você vai me encher o saco, isso aqui, eu tenho uma... Essa era a realidade, gente. Então, a partir do momento que você abriu e deu responsabilidade ao servidor público, seja secretário, seja quem for, você tem efetivamente muito mais resultado. Mas então falta um pouquinho ainda, né, o munícipe aprender, a prefeitura investir nesse desenvolvimento, investir nessas plataformas, ter um pouco mais de presença nisso. Esta é o centro de todas as secretarias. Que isso nós temos que entender. Iberê, você concorda plenamente. Eu acho que não foi apenas um decreto que fez mudar a ouvidoria. Um decreto baixava o prefeito, dar uma canetada e o assunto estava resolvido. Foi um conjunto de ações. Eu vou dar um exemplo da importância do decreto. Em 2016, a ouvidoria teve registrada a quantidade de 17.569 ocorrências. Não havia o decreto do prazo. 2019, 34 mil, ou seja, dobramos. E por que dobramos? Porque o munícipe passou a acreditar na ouvidoria. E sem campanha em TV, sou da comunicação, mas a ouvidoria é que tem o menor orçamento. Sem dúvida. E qual foi a grande comunicação da ouvidoria? O resultado. A gente fez a busca ativa, o Flávio Jordão começou o processo na UPA Central, colocando uma equipe, e nós colocamos várias pessoas rodando as unidades, fazendo a ocorrência, ensinando a usar a ouvidoria digital. É muito importante a tecnologia, concordo plenamente. Até 2013, o telefone era canal de comunicação da ouvidoria. Hoje, é isso aqui, esse aparelhinho aqui, o celular. Você entra na ouvidoria, basta você colocar Ouvidoria Santos, você entra, faz a ocorrência, o Marcão é nosso cliente especial, sai na hora o protocolo, com o dia... Cliente assíduo, na verdade. Sai o dia e o horário. O dia e o horário. E você já acompanha pelo celular a ocorrência. E mais ainda, Iberê, você que também gosta de tecnologia, né? Você pode acompanhar as ocorrências no mapa da ouvidoria. Ou seja, tudo que a ouvidoria recebeu de manifestações, você pode pesquisar por rua. Se você entrar no mapa da ouvidoria e digitar lá, Rua João Pessoa, você sabe tudo que teve na João Pessoa de ocorrências. Então, isso também é uma ferramenta de gestão. Concordo plenamente. Ainda estamos muito longe do ideal, mas a ouvidoria de Santos, eu fico feliz com isso, ela em 3 anos do concurso público da CGU, ela ganhou 6 prêmios. 3 em primeiro lugar, 1 em segundo e 2 em terceiro. Nós somos procurados como referência pela própria CGU para outras cidades. E eu falo muito da tecnologia. O meu amigo analista de sistemas, Paulo Roberto, que fez a ouvidoria digital, ele criou um sistema chamado Sig Santos, que você tem tudo isso já referenciado. Mas eu concordo novamente que ainda precisamos fazer a educação política. Isso. As pessoas pensam que é um favor
você responder. Não, é uma obrigação. Claro, e se não responder, você sabe que pode acionar a ouvidoria ou a controladoria e pedir a abertura de uma apuração. Então, é um processo longo, é um processo que depende também do conhecimento e mais Santos, felizmente, está avançando a ter um sistema de referência, até para evitar a manipulação, né? Que a gente percebe que muitas vezes as pessoas não entram em contato com o poder público para reclamar, falam, isso não vai dar em nada, isso aqui já está tudo certo, tem um jogo político. Não, pessoal. Se você pedir o processo de inteiro teor, é obrigação do poder público fornecer. Então, assim, hoje o controle é muito mais rígido. Então, aquele jeitinho que havia no passado, hoje é mais difícil. E as demandas, o Rivaldo? Olha, a gente pode colocar aí de mais significativo? A campeã, ainda, por enquanto, poda a campeã mas está mudando. Nós agora temos um contrato em vigência, nós temos 5 equipes contratadas, uma inovação que foi um pedido que a ouvidoria fez. No contrato de poda, Iberê, você que gosta de tecnologia, a empresa é obrigada a fazer o antes e o depois da poda. Ela tira a foto da árvore, como ela está agora, e depois da poda. Além disso, tem a programação de podas. Então, dentro do sistema, a empresa é obrigada a informar qual foi o serviço que ela fez, se ela fez poda de raiz, poda de copa, se ela fez apenas a remoção, enfim. Então, se a gente tem as informações dentro de um sistema, se as pessoas conseguem acessar pelo celular, é muito mais fácil melhorar o serviço. Eu posso apostar que no ano que vem, a poda de árvore deixará a liderança do ranking de reclamação. Como aconteceu com a iluminação pública. Quando o contrato de iluminação pública foi assinado, nós conseguimos reverter e hoje a iluminação pública, acho que é o 3º ou 4º lugar em reclamação. A poda vai ser a mesma coisa. Eu acredito que em 2021, com esse trabalho, com 5 equipes contratadas, com esse controle que é feito via sistema, a poda também deixará de ser a campeã em reclamação. Rivaldo, anteriormente eu falei sobre a questão do comportamento do servidor público de carreira, porque há um tempo atrás a pessoa ia na repartição pública, numa policlínica, uma repartição pública qualquer, não só do município, mas do estado, da federação, e muitas vezes tinha um cartaz lá. É crime desrespeitar funcionário público, passivo de cadeia e tal. Era um tom, né? Não vou lembrar exatamente qual que é a redação, mas era um tom muito intimidatório, né? Tipo assim, o cidadão, você fica na sua aí, aceita ser maltratado, que vai sair barato para você. Então eu queria saber de você, Rivaldo, se essa mentalidade que até existia dentro do funcionalismo público, ela mudou, o que foi feito para conscientizar o servidor, que eu acho que uma boa parte realmente ela veste a camisa e quer prestar um bom serviço à população, mas sempre tem aquela minoria ali que acha que está fazendo um favor ao prestar o serviço da população. Eu queria saber de você se essa mentalidade mudou ao longo do tempo que você está na ouvidoria pública. Ô Marco, eu faço questão de trabalhar com a ouvidoria da prefeitura. Está aqui, ó, o brasão da prefeitura de Santos. Eu tenho orgulho de ser servidor público. Tenho orgulho mesmo, um grande orgulho. Fico feliz em ser servidor de carreira da prefeitura de Santos. Eu acho que o papel do servidor é muito importante. Ele pode mudar. Prefeito, vereadores passam. Servidor continua. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. O servidor é alma, não é? Só que está mudando um pouco, porque os pequenos poderes que nós temos, né? Os servidores, às vezes, acham que tem um cargo, ele tem um grande poder. Ele tem uma grande responsabilidade, não é um grande poder. Do mesmo modo que ele tem a condição de agir para mudar uma realidade, ele também tem a responsabilidade de assumir aquilo que ele não fez. E nós estamos trabalhando internamente. Nós fazemos palestras com servidores, estamos fazendo mediações, mostrando, por meio das mediações, que ele tem uma responsabilidade de tentar resolver o problema. Ele não faz nenhum favor em atender bem, é uma obrigação. Só que é um processo que eu volto a insistir, que exige o quê? Primeiro, você tem instrumentos legais para fiscalizar, porque não basta ter a lei. Se a lei está em vigência, mas ninguém controla, é lei morta. Segundo, que a sociedade tenha acesso às informações, que ela saiba que ela tem direito
de receber a resposta, que essa resposta seja conclusiva, que ela tem direito de ter acesso a um processo, a um documento. Então, quando você pergunta, mas o servidor público está aceitando isso? Ele tem que aceitar. Não tem como. Hoje, a população ela é muito mais informada. Essas mudanças que estão ocorrendo no Congresso Nacional, mudanças querendo acabar com a estabilidade do servidor público, eu acho que são negativas em algum aspecto, porque você também, tendo um servidor fragilizado, sem a segurança de exercer o seu trabalho, ele fica influenciado politicamente. Isso é negativo. Um servidor público enfraquecido é ruim para a sociedade. Um servidor público com excesso de poder é péssimo. Então tem que ter o equilíbrio. Saber da sua responsabilidade, mas não ter o abuso do poder. É verdade. O servidor, na verdade, é a alma, não é, de uma prefeitura, né? Só que, como a gente debateu aqui em outras oportunidades, época de greve e tal, o servidor não é o dono, não é, da prefeitura. E, na verdade, o dono da prefeitura é você que está aí, somos nós aqui, né, que moramos em Santos, no caso de Santos especificamente, né? Você que é o patrão. Nós somos os patrões, os donos da administração, da gestão pública, da prefeitura de Santos. Por quê? Porque nós somos os contribuintes, nós é que pagamos a conta, não é, com nossos impostos, né? IPTU, outros que atuam comercialmente com o ISS também, enfim, né? E eu acho que isso que foi importante nessa conscientização que houve aí, nessas mudanças promovidas pelo Rivaldo, pelo Flávio, enfim, na Ouvidoria Pública de Santos. Rivaldo, parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela participação mais uma vez e vamos seguir em frente, né? Obrigado, Boturão, Iberê, Marco. Vou fazer agora uma divulgação rápida. O Iberê me cobrou da comunicação, então vou aproveitar o espaço. Quem quiser acessar a ouvidoria, vai no Google, coloca Ouvidoria Santos ou 162 e a outra opção também é o www.santos.sp.gov.br/ouvidoria. Basta você fazer o cadastro e automaticamente com o CPF você faz qualquer ocorrência. Muito bem, obrigado, Rivaldo. Professor Iberê, sempre participando conosco também mais uma vez. Santana diariamente conosco e estamos sempre juntos, né? De segunda a sexta-feira, ponto de vista é ao vivo, às 1h30 da tarde. A reprise você acompanha sempre aqui pela Santa Cecília TV às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente. Valeu.